Brasil. O país rico pela diversidade étnica e cultural completou neste ano 515 anos de muita história. E para não esquecermos nenhum capítulo do que vivemos até aqui, o mês de novembro reforça a realidade do negro no país com a Semana da Consciência Negra. Do Zumbi dos Palmares a nomes como Joaquim Barbosa, primeiro negro a presidir o Supremo Tribunal Federal. A trajetória do negro no Brasil é marcada por exploração, racismo, mas também por ascensão intelectual, política e econômica. Mas como a consciência é algo que exercitamos todos os dias, basta andarmos pelas ruas com um olhar mais atento que veremos o quanto essa história ainda precisa mudar. Mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil. Após mais de um século, são inegáveis as conquistas do negro no país. Hoje, eles já interpretam papéis que não apenas de domésticos nas novelas, são a maioria entre os empreendedores brasileiros, segundo o Sebrae, e nos últimos 14 anos, o número de negros no doutorado e mestrado triplicou no país. Mas essa é apenas parte de uma realidade. Quase 130 anos do fim da escravidão no Brasil. E após mais de um século, o negro ainda é protagonista da marginalização social no país. Dos 16 milhões de brasileiros que vivem na linha da pobreza, quase 12 milhões são negros. De cada 3 presos no país, 2 são negros. E a expectativa de vida para eles é menor por estarem mais sujeitos à vulnerabilidade social. À frente da Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial em Belo Horizonte, Rosângela Silva, que participa com a gente dessa discussão que não deve ficar restrita apenas ao mês de novembro, não é isso, Rosângela? Exatamente. Rosângela, caminhando pelas ruas de Belo Horizonte, a gente vê o retrato que pode ser replicado em vários cantos do Brasil, né? Os serviços braçais ainda protagonizados em sua maioria por negros, a própria questão da miséria, vendo os moradores de rua, quase todos negros. E aí, numa perspectiva para daqui a 20 anos, nós podemos dizer que caminhando por essas ruas poderemos encontrar um cenário diferente desse? Um processo de 500 anos, ele não é eliminado em 10, 15, 20 anos. É uma herança, né? É uma herança, é uma cultura, então é processual. É preciso investir mais nas políticas afirmativas, se ouvir mais sobre a necessidade de entender o que é o racismo e as suas dimensões. Agora, nós temos um programa aqui em Belo Horizonte que está ajudando nessa promoção da igualdade racial. Eu queria que você contasse para a gente em que consiste esse programa e o que nós podemos esperar dele na mudança da realidade do negro aqui na capital mineira. Sim, o programa BH Sem Racismo chama-se Programa de Certificação e Promoção da Igualdade Racial, faz parte do programa de governo do prefeito Márcio Lacerda e foi lançado exatamente com o objetivo de estimular as empresas e instituições a serem parceiras com responsabilidade social na eliminação e na superação do racismo e do preconceito. Acreditamos que essa seja uma meta dentro do programa que vai contribuir para a superação das desigualdades, principalmente no mercado de trabalho. Está no início ainda esse programa. Está no início, é uma criança, na verdade ele é um feto, né? A criança ainda vai nascer ainda. Vai nascer, se Deus quiser, com muita saúde. Com certeza. Assim a gente espera. Agora, para além disso, na questão da violência, né? O que a gente percebe? A questão da discriminação, anos e anos de discriminação, como você mesmo falou, essa herança que nós vemos, nós estamos carregando, acabou colocando o negro como protagonista nesse universo do crime, né? Isso a gente fala quando a gente pega esses dados que mostram que entre os presidiários a maioria são negros. De cada 3 jovens assassinados no país,
2, infelizmente, são negros. Então isso é muito evidente, né? Existem políticas também que estão tentando reverter essa situação aqui em Belo Horizonte? De fato, existem algumas ações, junto principalmente em nível nacional, aos direitos humanos, através das secretarias e coordenadorias de igualdade racial, que visam aí superar essas desigualdades. O movimento negro tem denunciado, isso é muito importante, tem ido para a rua chamar a atenção, principalmente em torno da questão do número de jovens negros mortos, né? E você pode observar que espacialmente, né, a distribuição do negro, não só na cidade de Belo Horizonte, mas no Brasil, historicamente, como se teve abolição, entre aspas, e não teve reforma agrária, o negro acabou ocupando as piores áreas, né? Então são áreas com pouca infraestrutura, são áreas de maior vulnerabilidade. A cidade, ela tem investido muito dentro das comunidades, dentro das favelas, né? Agora você falou, até sobre isso que eu queria conversar com você, Rosângela, você mencionou aí as favelas, e isso é importante porque hoje nas favelas vivem mais de 12 milhões de brasileiros e dessa população 70% são de pessoas negras e claro, isso é consequência dessa marginalização social, como você bem falou. Só que hoje a favela ela tem mudado também o contexto, né? Hoje a gente tem conseguido difundir mais a cultura da favela, já tem se tornado, né, mais atrativa até para investimentos. Uma pesquisa recente revelou inclusive que por ano a população da favela movimenta cerca de quase 70 bilhões de reais e isso, claro, contribui muito para a economia do nosso país. Então, a gente pode dizer que essas políticas estão sendo mais efetivas nesses lugares? Eu acho que além, né, as políticas públicas também, mas também a afirmação do cidadão, né? Quando a gente fala de território, a gente fala de relação de poder e de empoderamento. Então essa relação de poder com o seu lugar, né, o espaço vivido, ela vai se dando gradualmente. Existe um estímulo através das políticas públicas, a gente pode citar em Belo Horizonte o programa Vila Viva e outros programas de revitalização dessas áreas, né? Os centros culturais presentes em várias regiões, ações na área, né, da cultura acontecendo hoje, valorizando principalmente essa cultura da favela, mas existe também um outro fator muito importante, que é o poder de mobilização social, de participação e de reconstrução da sua história. Quanto tempo já que você está à frente da coordenadoria? Gente, eu estou 3 anos e pouquinho. 3 anos eu acho que já foi tempo suficiente para você perceber os desafios, né? Exatamente. Quais são os maiores desafios à frente aí dessa coordenação, que eu acho que é algo muito difícil, mas ao mesmo tempo, a partir das conquistas, prazeroso, né? Então, acho que reconhecer a transversalidade dessa política, né? É preciso que o conjunto de todos os setores das políticas públicas compreendam do que estamos falando, que não é uma coisa específica da Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial. Superar o racismo é um desafio de todos nós. É uma parceria com as universidades, é uma parceria com os meios de comunicação, é uma parceria do poder público, é uma parceria com as instituições privadas. 500 anos em 20, não sei, mas é possível sim isso traduzir em melhoria da qualidade de vida para o cidadão, construir uma sociedade com mais respeito, né? Eu dizia esses dias sobre intolerância religiosa, não é necessário tolerar, é necessário respeitar, reconhecer o ser humano na sua integridade, a África, berço mãe da humanidade. Com essa bela mensagem, a gente encerra aqui a sua participação no programa Revista. Foi um prazer receber você para essa conversa, Prazer da Rosângela. Coordenadoria da Prefeitura de Belo Horizonte. Mas esse assunto ainda continua, só que agora com Clara Sena. Eles são jovens, a maioria negros e negras, e estão inseridos na universidade, um cenário um pouco diferente de anos atrás. Eles têm um projeto que fala exatamente sobre isso. Para começar, vamos conversar com a Priscila, que vai contar um pouco para a gente sobre o projeto. Ele se chama Trajetórias de Estudantes, egressos de escolas públicas, negros e negras e indígenas na UFMG. O nosso projeto ele nasce no cenário em que a universidade está passando por um processo de redemocratização, de acesso, construção de ações afirmativas, cotas para alunos negros e indígenas, e a partir disso o nosso projeto ele visa criar ou consolidar de alguma forma mecanismos que possam
dar mais visibilidade e acesso a esses alunos dentro da universidade. E eu tô vendo que você tá com o cabelo cortadinho aí, você já teve black, já teve tranças? Sim, sim. Até mesmo antes de ter o black, antes de ter as tranças, eu passei pelo aquele processo, né, de alisamento, que é muito forte essa questão estética para nós mulheres negras, principalmente. E aí depois de muita desconstrução, aqui no projeto, no meu contato com o movimento feminista, eu fui adquirindo autonomia para poder ter o controle do meu corpo. Vocês pesquisando sobre o assunto, sobre esse tema, uma coisa tão polêmica que hoje infelizmente a gente vê muito preconceito ainda, vocês ficaram surpreendidos com algumas coisas? Eu penso um pouco que ainda com toda a luta, com todos os avanços, assim, a gente ainda vive uma sociedade que estruturalmente é racista. Então trabalhar com esses temas, ainda que a gente tenha um interesse acadêmico, um interesse da militância sobre eles, não exatamente são temas prazerosos, são temas problemáticos, são temas com fissuras, brechas, ambiguidades, e isso é sempre muito complicado. Então, as surpresas que acontecem quando a gente está nesse trabalho, né, seja na leitura ou seja na parte do campo mesmo, nas metodologias participativas que a gente tem, eu acho que a surpresa ela é mais em a gente identificar, reconhecer que toda uma luta histórica de anos tem sido feita no Brasil pelo movimento negro e por outros movimentos que se associam à luta negra também, mas compreender também que ainda os efeitos da discriminação e da opressão continuam funcionando. Você é a única que não é negra aqui dessa turma. De onde saiu essa vontade de você participar de um projeto e a importância disso tudo? O tempo todo a gente sempre fala de rever privilégios, de colocar os privilégios em cena e também renegociar e se reposicionar frente ao debate. Nesses 2 anos, assim, quantas vezes eu precisei me repensar enquanto sujeita branca, até porque eu fui reconhecer minha branquitude, o que ela encarnava no projeto. Assim, quando eu fui reconhecer uma série de noções que não só passam pela cor, mas uma ideia de hábitos mesmo, assim, como eu era localizada nesse lugar da branquitude, eu precisei me colocar de um outro jeito e repensar quanto que isso encarnava. Gente, muito obrigada pelo bate-papo, que as pessoas repensem mais ainda sobre o preconceito nesse mês tão importante, né? E a gente vai continuar aqui com o nosso bate-papo e até a próxima. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos com o programa especial sobre a consciência negra. E sobre esse assunto, no próximo bloco, eu mostro o retrato de um museu que ajuda e muito nessa reflexão. É daqui a pouquinho, não saia daí. Mais de 12 milhões de brasileiros vivem nas favelas no país. E a realidade nos aglomerados taxados como lugares violentos vai muito além do mundo do crime. Os morros também reservam histórias quase nunca retratadas nas páginas dos jornais. E esses são relatos que eu mostro agora na visita ao Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, localizado no aglomerado Santa Lúcia. Novembro é o mês da consciência negra e hoje vamos retratar um pouco sobre esse assunto. Estamos na única igreja de Belo Horizonte onde todos os santos e santas são negros. Nossa proposta é colecionar, pouco do que ao longo dos anos essa comunidade considerou como tesouro para ela. Essa capela é a primeira aqui de Belo Horizonte que tem um acervo santos, imagens de devoção de santos e santas negros. Nós temos aqui, por exemplo, Santa Efigênia, porque justamente uma das mulheres do aglomerado é Dona Marta, é rainha de Santa Efigênia. São Martinho de Lima, também é padroeiro dos mestiços, São Benedito, que é padroeiro dos cozinheiros. A nossa grande questão era por que certas histórias não eram registradas, por que certas histórias eram desvalorizadas, quais memórias a cidade tem interesse de preservar e quais não são preservadas. E nós identificamos uma coincidência muito grande justamente com as histórias das populações negras
como histórias desvalorizadas. Coincidentemente, o museu nasce e surge justamente com a chegada do programa Vila Viva da Prefeitura de Belo Horizonte, propondo reurbanizar o aglomerado, né? Pode ser uma proposta até interessante, mas à medida que as casas vão sendo destruídas e demolidas, e os moradores são levados para longe daqui, nós percebemos que a história deles não tinha sido registrada, nem através de foto, de filmagem, né? Não tinha sido registrada a história deles, dessas famílias. No total, 1.200 famílias vão ser retiradas do aglomerado. E essa aqui já é outra exposição, que é do Marco Mendes, Janelas, Histórias e Memórias em Extinção, que nós escolhemos então 8 famílias, 8 moradores nas suas casas e registramos o momento em que eles estivessem refletindo e pensando, porque cada foto foi feita ao longo de uma conversa, e tentamos registrar o momento em que ele estivesse pensando para onde que eu vou, né? Seria mais ou menos esse o tema, né, da discussão. Aqui a gente tem a Doméstica, da escravidão à extinção, uma antologia do quartinho de empregada no Brasil. E nós tentamos remontar a história das mulheres que trabalham, a maioria delas mulheres, que têm um trabalho doméstico, e recriamos o espaço do quartinho de empregada, convidando as pessoas a visitarem. Ele tem uma cama real, de verdade, uma cama de verdade, né, que uma mulher dormiu nela por 20 anos. Quando ela se aposentou, o patrão perguntou se ela queria levar a cama para casa, ela trouxe a cama e deu de presente para o museu. Maria Marta tem 73 anos, muito bem vividos aqui no aglomerado da Serra. Martinha, como todo mundo chama a senhora, muito obrigada por nos receber. A senhora tem até uma Santa Efigênia homenageada com o seu rosto. Conta pra gente como que foi essa homenagem. Essa homenagem foi quando o padre chegou, olhou ela e depois eu disse, Martinha, vem aqui. Aí eu falei, nossa, Santa Efigênia no rosto da senhora. Como meio de romper as fronteiras e mostrar a favela brasileira em outros países. Um artista do aglomerado Santa Lúcia retrata um olhar diferente sobre as favelas. Pelé, como gosta de ser chamado, abusa das cores dos quadros para mostrar que no morro também existe alegria. Meu nome é Fabiano Valentino, mais conhecido como Pelé. Eu sou artista plástico aqui da comunidade. Desde criança eu já gostava, né, de revistinha, de desenho. Minha madrinha, ela formou em Belas Artes, mas foi dar aula por Loyola como professora de história, então eu já tinha essa pegada. E uma vez um vizinho meu cismou de pintar o beco, aí ele fez uns quadros, tipo umas molduras para cada um e deu para a molecada lá, né? Eu e meus colegas, cada um tinha um quadro para pintar, para fazer o que quisesse. Aí eu comecei, aí de repente, quando a gente assustou, estava sendo o beco mais falado, a galera estava, né, das antigas, estava descendo para ver. Eu tinha um projeto que eu até voltei com ele, que é o Favela Bela, porque a comunidade, a gente chama de asfalto, né? Ele olha para a favela como que só tem coisa ruim, né? Então a ideia é mostrar e trazer essas pessoas aqui para dentro para elas verem que não é isso. É uma comunidade linda, mas eles têm que ter essa visão, eles têm que saber ver ela, né? Eles só veem ela pela televisão, o que aparece, mas não está ali 24 horas vivendo o que a gente vive aqui dentro. Essa que é a realidade, porque quando a gente começa com um projeto desse, a gente vai trazer um interesse para me conhecer, não para me julgar. A favela é julgada, ela não é conhecida. O Mundo da Arte é legal, é isso, né? É uma hora que você propõe ao jovem um outro caminho, né? Não quer dizer que ele vai ser milionário com a arte, mas se ele quiser, com certeza. Porque tem vários mercados que precisam da arte, né? Tudo você precisa da arte hoje, né? Então é isso que eu passo para o jovem. A gente só tenta dar ele outro caminho. Será que vale aquele caminho? Ele perder a noite de sono, ele arriscar a vida dele? Ou ele
se empenhar, não na arte. Ele pode começar a arte, igual vários jovens começaram a fazer aula de pintura, hoje ele está no Lava Jato, hoje ele está no escritório, então outros já se formaram, fazem arte gráfica. Então, assim, a ideia é encaminhar o jovem e falar com ele, ó, você tem outro caminho a não ser o que a sociedade quer. Eu tenho 2 telas. Uma chama Gestação, que é de uma mulher grávida gerando a comunidade, né? Era o que eu imaginava, uma comunidade colorida, uma comunidade feliz, uma comunidade, né, sem guerra, sem violência, sem droga, sem nada. E o outro é Entre Mundos, que mostra a nossa realidade, né? Igual mostra a favela de um lado, a comunidade do outro, e é uma cerca que nos separa, né? Aquela cerca, aquela discriminação. Então esses 2 quadros foi para a Itália, foi para uma exposição na Itália. E assim, eu tive a oportunidade de ir lá. E assim, o choque cultural é muito grande, né? A gente sente mesmo que o Brasil não valoriza nenhuma arte. Ele não valoriza a arte, ele valoriza mais a guerra, mais realmente mais a coisa ruim do que a arte. Essa mesma alegria retratada nos quadros de Pelé toma conta de Belo Horizonte entre os dias 25 e 29 deste mês. Ao celebrar 20 anos de criação, o Festival da Arte Negra chega à 8ª edição, ocupando espaços como o Parque Municipal, o Teatro Francisco Nunes e a Praça da Liberdade. As atrações do FAM-BH 2015 têm como tema encontros, oficinas, mostra e exposições são algumas das atividades. O evento inclui a oficina de dança afro. Dançarinos, atores ou pessoas com alguma experiência em dança terão que mostrar a força muscular, a resistência física e o condicionamento corporal. Tudo isso no contato com os elementos da cultura africana. Outro destaque é o fanzinho. Oficinas, filmes e contação de histórias estimulam também a consciência dos pequenos. A programação completa você confere no site que aparece aqui na sua tela. O Revista está chegando ao fim. Mas, como sempre, você pode continuar ligado com a gente pelas redes sociais. Nós ficamos por aqui, mas você acompanha a mensagem final deste programa no retrato do Museu dos Escravos, com Luiz Fernando Batista. Localizada na região central de Minas Gerais, Belo Vale é conhecida por uma região rica em extração de minerais. No centro do município, ali, aos fundos da conhecida igreja matriz de São Gonçalo da Ponte, se vê um casarão antigo. É o Museu do Escravo. Fundado por um morador da cidade, o padre José Luciano Jaques Penido, a arquitetura chama a atenção pelo estilo das residências coloniais. O acervo de mais de 3.000 peças, que inclui objetos que narram outras histórias além da escravidão, promove uma viagem no tempo, ao trazer a representação de uma senzala, por exemplo. Mas são os instrumentos de castigo que impressionam, ao estimular a reflexão da trajetória de um povo oprimido. Embora com poucas peças, dentre as muitas que se perderam no tempo, o museu cumpre o papel de trazer para os dias atuais uma realidade que não pode ser esquecida. E talvez a maior lembrança dela, Zumbi dos Palmares, líder quilombola, é o símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Guerreiro, o escravo brigou pela liberdade de um povo oprimido e o respeito à cultura africana no Brasil. O Dia da Consciência Negra é o mesmo que marca a morte desse negro, que é apenas um dos muitos que ainda morrem por causa da cor. O fim da escravidão foi conseguido pelos próprios escravos, e a luta pelos direitos dos negros não acabou. A escravidão deixou marcas profundas em nossa sociedade, e ainda hoje a discriminação racial e social é evidente. E se essas diferenças ainda existem, é porque, de fato, a conscientização não chegou a todos como deveria.